Hoje é problemas ou oportunidade? Provérbios capítulo 12, versículo 15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Vamos ler tudo junto? O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Na vida, nós devemos ter e sempre buscamos por oportunidades. Mas a verdade é uma só, amado. Nem todas as oportunidades é proveniente do céu. Nem tudo aquilo que facilita para os nossos dias é algo que tem a ver com Deus. Então o que nós precisamos entender a cada dia é que as oportunidades vêm, como também vêm problemas. E que às vezes nós enxergamos problemas e achamos que é oportunidade. Ou enxergamos a oportunidade, na verdade, é um grande problema. É por isso que o Senhor nos dá um discernimento de parar e analisar. E quando não temos certeza, tomamos então conselho com pessoas mais experientes. A Bíblia diz: aquele que ouve o conselho é sábio. Mas aquele que toma, atitude pelas suas próprias conclusões, pelos seus achômetros, esse na verdade, ele anda um passo para frente e dois para trás. Primeiro, não desperdice as oportunidades. Oportunidades que muitas vezes, elas não aparecem a toda hora, A oportunidade, às vezes você lá na empresa está aguardando muito tempo. Eu vou te dar um exemplo. De repente, nós vamos falar de uma pessoa que trabalha numa empresa e ele quer subir ao cargo de gerente de uma loja ou de um comércio pequeno. Ser gerente, a visão de alguns, é status. Mas preste atenção: o gerente é o que abre a loja, é o que fecha a loja. O gerente é o que, se de repente faltou algum funcionário, eu digo que lugares pequenos, é ele que tem que cobrir. O gerente trabalha final de semana e toda a bomba estoura na mão dele. Então, dependendo da oportunidade, compensa ser gerente? Se o valor fosse 3, 4 vezes mais, tudo bem. Para tudo tem um custo. Mas às vezes uma oportunidade, sabe que você ganha 500, para ser gerente você vai ganhar 700. Só que como funcionário normal, você trabalha 7, 8 horas, tem horário de almoço, Sendo gerente, você não tem nada disso. Talvez você não vá trabalhar tanto fisicamente, mas será cobrado demais. Então, amados, quando nós oramos ao Senhor, nós devemos pedir assim: Senhor, que as oportunidades venham de Ti, porque Deus sabe o que é melhor para você. Imagine você subir de cargo, e esse cargo você não tem mais tempo para a tua família. Se todo final de semana, ou sim ou não, você passeava com a tua esposa, com os teus filhos, ia no shopping, ainda coisa para tomar um sorvete, depois que você subiu de cargo, isso desapareceu. Entrou um valor a mais em casa, só que não há mais unidade. Até onde isso é oportunidade? Até onde isso é bênção? É o que a Bíblia fala de Jacó com seu irmão Esaú. Jacó almejava ter a bênção da primogenitura, mas ele não imaginava o tamanho do peso que era isso. Então ele faz lá uma barganha, ele aproveita a oportunidade que o seu irmão foi para a caça e volta morrendo de fome, que era um guloso. E aí o que ele faz? Ele faz um guisado. E Jacó então se entrega àquele guisado. Ele diz assim: eu vou entregar e vou fazer supostamente de coração, porque eu sei que o meu irmão Esaú vai chegar com muita fome, e eu vou trocar a bênção da primogenitura. Só que a bênção da primogenitura funcionava o seguinte: a bênção só funciona para quem é primogênito, para quem nasceu o primeiro homem. Ele não poderia receber a bênção chegando ao pai dizendo assim: olha aqui, o Isaac, o seu filho Esaú rejeitou a bênção da primogenitura e está transferindo para Jacó. Não era nada que pudesse transferir. Para ele receber aquilo, ele precisava fazer barganha, e ele assim fez, juntamente com a sua mãe. Fez barganha porque aproveitou que o velho estava cego, que não conseguia identificar quem que realmente era, e aí então ele recebe uma bênção.
uma bênção que não teve valor nenhum, que isso trouxe para ele, ao invés da oportunidade, trouxe para ele uma confusão muito grande. Sabe, irmão? Então a gente tem que apreciar tudo com calma. Eu sei que a oportunidade, ela pinta na hora, ela acontece na hora, ela vem de relâmpago, mas não vai na mesma proporção, pois a bênção amanhã pode se tornar amarga. Amém? E Saul aqui, amado, ele tipifica aquela pessoa que vive o agora, sabe? Que por muitas vezes nivela tudo por baixo. E Saul não estava preocupado com a bênção da primogenitura, do que viria futuro, ele estava preocupado com agora. E tem pessoas que são assim. Não, agora eu tenho status, agora eu vou ter nome, agora eu vou chegar na minha comunidade, na minha igreja, na minha família e vou dizer, olha, agora eu sou fulano de tal. Mas quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então às vezes é melhor você ficar ali mesmo. Você vai ganhar muito mais, vai fazer igual o mineiro, vai comer pela beirada, né? Vai comer quietinho, quietinho. Sabe, irmão? Jacó sabia da importância que tinha a bênção da primogenitura. Para ele, o irmão não tinha tanto. Então ele aproveita aquela oportunidade. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de vir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Isaías, quando ele diz isso, envia-me a mim, ele sim soube aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. Amém? Ele soube aproveitar quando ele ouve do Senhor dizendo assim: a quem eu enviarei? Ele diz: opa, já que não tem ninguém, envia a mim, Senhor. Porque ele sabe e sabia que quando Deus ouve o nosso pedido e nos envia, mesmo que você não seja capacitado ou habilitado, Deus é quem capacita e habilita. Muitas coisas novas vão acontecer nesse ministério a partir de 2015. Amém? Deus dará honra para muitas pessoas. Aqueles que aproveitaram o chamado, aqueles que colocaram o seu coração no enviar. E quando nós fazemos isso, o Senhor realmente nos envia, nos capacita e nos dá a sua coroa de vitória. Isaías, amado, ele soube aproveitar esta oportunidade. Até então ele era um servo de Deus, comum quanto os outros. Depois ele passa a ser o profeta Isaías, homem de Deus que profetizou a vinda do Messias. Foi ele que disse que Jesus seria esmiuçado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Foi ele que comparou Jesus com pão, com sangue. Foi ele que profetizou várias situações messiânicas que antes, se ele não tivesse aproveitado a oportunidade que o Senhor havia lhe dado, ele não seria nada, não seria ninguém. Sabe? Nós devemos aproveitar aquilo que o Senhor tem providenciado a nós. Mas é Deus fazendo, e a gente tem certeza que é o Senhor. Um outro texto de Davi com Golias, no capítulo 1 Samuel 17, havia uma história e uma promessa dizendo assim: o homem que matar o gigante terá riqueza, terá isenção de impostos. Os impostos naquela época eram muito caros. Era quanto o rei estivesse precisando. Se ele estivesse precisando cobrar naqueles dias 50%, 70% de imposto, ele vinha, cobrava e acabou. Então a isenção de impostos era uma oportunidade muito grande. E Davi, amado, ele faz o quê? Ele vai ver o que os seus irmãos estão fazendo, vai levar mantimento para eles, porque ele era o mais novo, amém? Mas o que acontece? Ele se vê diante de uma oportunidade, o próprio Israel sendo afrontado, e ele faz o quê? Ele toma aquela oportunidade que o rei diz: olha, quem matar o gigante terá riqueza, vai ter isenção de impostos, e como prêmio ainda vai casar com a minha filha. Devia ser bonita, senão Davi não ia se animar, não é verdade? Filha do rei é status. Ele entende que a oportunidade que ele tinha era de colocar por terra e desafiar o inimigo de Deus e automaticamente ter o melhor de Deus na terra.
Deus, Ele nos desafia a cada dia a fazer o melhor. E quando nós nos ligamos e nos transferimos ao ministério, irmãos, eu sei que para algumas pessoas, quando eu falo isso, eu estou falando grego, não conseguem entender a dimensão disso. Mas quando nós nos lançamos ao ministério, você não apenas cuida de você, mas você tem um guerreiro do teu lado, que além de cuidar de você, dos teus sonhos, da tua família, te colocará em lugares altos. Amém? Pastor, mas eu não tenho que cuidar da minha vida, aproveitar as oportunidades que me foi dado, me formar, ter profissões? Sim, essa é a parte humana, né? Normal. Eu estou falando da parte espiritual, que o Senhor chama a todos, mas nem todos estão dispostos a dizer: envia-me a mim. Normalmente nós pensamos nos pós, nos contra, no que vai acontecer depois. Não, mas hoje eu não posso, não dá, Deus, porque eu tenho isso e isso que é prioridade na minha vida. Aquilo que é prioridade na sua vida é aquilo que você vai servir. Amém? Eu sempre digo como pastor, se eu envio uma pessoa para fazer alguma coisa e essa pessoa por sua vez diz assim: não, para mim não dá, porque eu tenho isso, digo, então o que é prioridade na sua vida? É isso, amém, Deus te abençoe. Porque a partir de agora você vai servir e ser servo daquela prioridade. Quando nós colocamos Deus em prioridade, aquilo que eu estava fazendo, Deus não vai permitir que um filho dele passe vergonha e que não conclua o que realmente deveria concluir e ficar envergonhado. Mas a partir do momento que eu assumo como Isaías assumiu, Deus providencia todas as coisas. Preste atenção. Os homens, quando eram chamados, Jesus, quando ele chama os seus discípulos, esses discípulos eram o quê? A maioria deles eram pescadores. Pescador era uma profissão? Sim, uma profissão. Ele sustentava a sua família com isso? Sim. Quando eles têm o chamado do Messias, eles voltam, continuam sendo pescadores? Não. Eles passaram a ser pescadores de homens, ou seja, eles passaram a ser homens que estavam juntamente com a tua família na obra de Jesus. Jesus tirava oferta, colhia os dízimos, sim ou não? Sim. E ele fala sobre isso. Uma das parábolas das passagens, ele fala daquela mulher, aquela senhora que dá as suas moedas e era o maior valor, porque era o seu tudo. Jesus, ele tinha alguém que cuidava das finanças? Tinha. Jesus tinha um tesoureiro? Quem era o tesoureiro de Jesus? Judas. A partir do momento que ele chamou aqueles homens, juntamente com as suas famílias, porque a mulher não trabalhava naquela época, nem criança, nem jovem, nem adolescente, eram só homens acima de 30 anos, que eram considerados homens que trabalhavam. Abaixo de 30 era mancebo, então mancebo não tinha serviço para eles. O máximo que eles faziam era ajudar os pais, mas não tinham um serviço ao qual eles eram remunerados por isso. Amém? E todos eles, amados, foram abençoados, se vestiram da melhor maneira, comeram o melhor da terra, porque a obra de Deus é quem sustenta. Preste atenção que quando Jesus morre, a primeira coisa que Pedro faz é: perdi quem me mantinha, perdi a bênção que estava sobre a minha vida, a oportunidade que me foi dada. Agora eu vou fazer o quê? Eu volto a pescar. No momento de desespero a gente diz isso: eu vou voltar a pescar, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, eu vou fazer o que eu era antes, eu vou agir da maneira que eu agia antes. Amado, uma vez que você foi marcado pela obra do Senhor, nunca mais você é o mesmo. Sabe por quê? Porque não foi você que escolheu Deus, mas foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te marcou, sabe? Foi Ele que fez como profeta, jogou a capa sobre os seus ombros e disse: segue-me. E uma vez que nós seguimos, nós somos cuidados, e todo o zelo está em suas mãos. Amém? Letra A: quando aproveita as oportunidades, você corre risco, sim ou não? Primeira coisa que nós devemos pensar: vê se vale a pena.
Pergunta antes: o que você vai ganhar se você fizer? 1 Coríntios 15:10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo fala a respeito da graça. Paulo era um homem muito sábio, sabe? Era um homem, amado, que tinha um conhecimento fabuloso. E ele diz assim: eu nada sei, porque uma vez que eu estou em Cristo, eu sou uma nova vida, e eu tenho aprendido com Ele a cada momento, a cada instante, e eu sou um dos que mais trabalho, mas automaticamente eu não faço nada, porque o trabalhar na obra, quando se faz com prazer, você não conta como trabalho, e sim como prazer. E Deus, Ele é aquele que não deixa um filho se obedecer por nada, porque Ele sabe pagar, e sabe pagar muito bem. Eu quero te convidar para 2015 você assumir o seu chamado. Na virada do ano você falar como fez Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós temos essa atitude, sabe, alguns preços nós iremos pagar, nós iremos correr alguns riscos talvez, mas nada que não seja louvável. Amém, meu irmão? O dia que eu levantei a mão e disse: Senhor, envia-me a mim, eu tinha meus filhos pequenos no interior, e que eu tinha que pagar a pensão todo mês. Ao mesmo tempo, uma voz falou, a voz da minha consciência: como que você vai fazer? Como você vai se lançar na obra por completo se a obra não tem condição de te manter? Se a obra não tem condição de pagar um salário? É o momento que você é colocado frente a frente ao problema ou à oportunidade. Primeira coisa que você deve pensar: vai valer a pena? Isso é bênção para a minha vida? Deus está nesse negócio? Foi quando o Senhor diz: eu cuidei de ti até aqui, eu nunca te deixarei ao fundo. Se passaram 20 anos, eu não tenho o que reclamar de Deus. Amém, meu amado? Em momentos de crise da igreja financeira, a igreja é oscilante, né? Normal, de toda igreja é assim. E que eu precisava de alguma coisa, o Senhor abriu uma porta, lá estava eu operando naquela porta, e exatamente o valor que eu precisava sempre chegou em minhas mãos. Isso é providência de Deus. Amém? Favor de Deus quer dizer graça não merecida. Nós não merecemos, mas quando nós nos lançamos e nos candidatamos ao exército do Senhor, uma coisa é você participar do exército de Deus como servo, e outra coisa é você participar do exército de Deus como aquele que trabalha para Ele. Uma das coisas que a maioria das pessoas fazem hoje é estudar, e dentro dos seus estudos é buscar um emprego fixo, é ter uma base, e esta base está ligada ao Estado. Isso é fato, né? O advogado, ele quer estudar para ser advogado, mas não ser advogado a vida inteira. Ele quer ser juiz, ele quer ser delegado, ele quer ser promotor, porque ele quer estar ligado diretamente ao Estado. Não é verdade? E assim, tantas outras profissões, até chegar a desembargador, até chegar a juiz, e assim por diante. Isso é um sonho que é possível. Porque nós entendemos que é uma segurança para os nossos dias. Você trabalhar no governo hoje é uma segurança, não importa a condição do país. Tudo quebra. O governo vai quebrar. Para ele quebrar, o país inteiro tem que quebrar, e mesmo assim ele tem dinheiro guardado. Amém? Por mais que tentam limpar a Petrobras, ou lugar que tem dinheiro. Não é verdade? Assim é Deus. Quando nós decidimos trabalhar para o Senhor, você pode ter certeza, pode chover canivete, mas o que é seu está guardado, e Deus não deixa ninguém tocar. Amém? Graça
é o que Paulo fez. Ele aproveitou a oportunidade que o Senhor te deu. A gente corre risco, sim, mas não risco a ponto de comprometer a tua casa, a tua família, as tuas finanças, a tua vida. 2, não devemos desprezar os dias das coisas pequenas. Não desperdice tempo. Salmo 90, versículo 2 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O Salmo 90, versículo 2 também fala assim: ajuda-nos a usar o tempo. Irmãos, eu não posso me aventurar de achar que não, mais para frente eu devo fazer. Senhor, eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer hoje. Quando eu estiver mais velhinho, aí então eu não tenho mais que fazer mais nada, eu já estou com a minha casa paga, os meus filhos já são adultos, não tenho mais que trabalhar tanto, então eu vou fazer a tua obra. Cuidado, que você não é dono do tempo. O tempo de Deus é hoje e agora. Amanhã, quando você estiver velhinho, o Senhor quer que você descanse e não trabalhe. Amém? Pois o homem, amado, a Bíblia diz que tem pouco tempo. Efésios 5,16 diz assim: que remidos tempos são os dias maus. Todos os dias nós temos uma noite que está no meio. Todo o nosso tempo tem dias bacanas, mas tem dias de tristeza, de choro. Não é verdade? Zacarias 4,10 diz assim: ora, não despreza o dia das coisas pequenas. As oportunidades vão e virão, mas com o Senhor nós queremos estar dia a dia ligado a ela. Nós devemos relacionar tempo com disciplina, ou seja, organizar tempo com o nosso dia a dia, para que você possa ter proveito das oportunidades. Amém? O que é mais importante para você? Tempo tem a ver com estilo de vida, com produtividade. Produtividade é igual a adequar o tempo ao nosso estilo de vida. Para tudo tem tempo, irmãos. Esse negócio, pastor, eu não tenho tempo, é mentira. Nós, se nos organizarmos, se nos adequarmos, nós teremos tempo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Tudo tem o seu tempo. E tempo também tem a ver com capacidade. Se você não tem capacidade de organizar, então não acumule muitas coisas para fazer. Amém? 4 milhões de Às vezes, irmãos, eu vejo pais que não tiveram oportunidade na vida e querem transferir essa oportunidade para o filho. Aí a criança estuda de manhã, né? Sai da escola, chega correndo, toma um banho, come e aí vai para qualquer curso. Vai para o balé, para digitação, para alguma coisa. Sai de lá, 2 horas da tarde, já tem outro curso de inglês. Aí volta correndo para casa, tem os seus afazeres do dia a dia. Por muitas vezes tem lição e tal. Aí, sabe, tem que dormir mais cedo, porque no outro dia tem alguma coisa para fazer, ou provavelmente, se não tiver lição que ficou para acordar mais cedo para fazer, tem que dormir até um pouquinho mais tarde, mas tem escola. Isso a semana inteira. Final de semana, por muitas vezes, os pais colocam os filhos para fazer outras tarefas. Ah, vai fazer academia, vai fazer jiu-jitsu, vai fazer capoeira, vai fazer lá o quê? E depois olha para a criança e não sabe por que a criança está tão indignada, por muitas vezes revoltada, ou tão carente. Porque eles estão todos os dias trabalhando muito, não tem tempo para nada. Então, para não ter filho do lado, cobrando, coloca eles para fazer um monte de coisa. Não sabe administrar o tempo. A idade chega, o tempo passa, as crianças crescem, e o amor que deveria ter a ligação não tem mais. Porque quem cuidou a vida inteira foi o professor disso ou o professor daquilo. É que passou a maior parte do tempo. Sabe? Nós temos que ter a capacidade. Se é tempo de ter filho, então cuidar dos filhos. Vai olhar a obra de Deus? Sim. Mas esse é o tempo de ter filhos. Amém, irmãos? Deus não vai te cobrar por conta disso. É tempo de você fazer uma faculdade. Nós temos um caso aqui na igreja, né? E que ele me permita citá-lo, que é o Júlio, que está fazendo faculdade.
está fazendo advocacia, e por muitos dias não veio à igreja, porque tinha provas, porque estava trabalhando, porque agora chegou o tempo dele estudar. Amém? Eu me recordo que mesmo quando ele era bem novinho, já tocava teclado na igreja, era um dos únicos que não faltava culto nenhum, mas agora chegou o tempo dele estudar. Eu disse a ele: meu filho, estude, seja um advogado, e nós seremos seu primeiro cliente. Amém? Como igreja. Verdade, irmãos. Às vezes tem pessoas que olham e falam: mas por que fulano de tal não está vindo? O que está acontecendo? As pessoas tiveram uma escolha, e nas escolhas que elas tiveram, elas precisam fazer com excelência. Amém? Às vezes a gente diz assim: mas deixou a obra de lado. Não, Deus é aquele que capacita outros para fazer até que aquele esteja pronto. Amém? A oportunidade vem e nós precisamos saber o que queremos. Terceiro, esforce. Esforçar quer dizer empregar uma energia acima do normal, é fazer algo que está além do seu normal, porque o seu normal você não está se esforçando coisa nenhuma, você tira de letra. E esforçar, sabe, é andar acima da normalidade, ou seja, andar acima do limite, como o Senhor disse para Josué capítulo 1, versículo 1 em diante. Ele diz assim: esforça-te e tem de bom ânimo, porque até então Josué não precisava se esforçar, ele estava lá no seu dia a dia. A Bíblia diz que Gideão, quando ele quis cirandar lá o trigo, sabe, quando ele começou a malhar o trigo no lagar, que era o lugar das uvas, ele sangrou o pé. Porque trigo, quando você vai pisotear o trigo com o pé, você tem que estar preparado, bem calçado, porque tem uma parte da palha do trigo, se você puxa ela de baixo para cima, não acontece nada, mas quando é ao contrário, ela tem uns espinhos que abrem e cortam. É igual uma navalha. Só que Gideão, ele não tinha opção. A oportunidade que ele teve era malhar esse trigo no lagar, no lugar fechado, dentro de casa, porque senão os teus inimigos tomavam. Então, existem situações que a gente tem a opção, só que o preço é alto. Gideão, ele preferiu fazer isso, porque parte dele, da sua atitude, ele não confiou em Deus. E quando nós não confiamos e andamos pelas nossas próprias vontades, a tendência é sangrar os nossos pés. Quando nós resolvemos, sabe, tentar encurtar o caminho, dizer: não, eu vou ficar aqui porque aqui é mais perto, eu vou fazer isso aqui porque eu ganho mais ou eu ganho menos, eu vou cortar essa situação pelo meio porque assim fica mais fácil. Irmão, tenha a aprovação de Deus, porque senão você vai sangrar os seus pés. É tanto que o Senhor foi ter com ele, sabe? E ele trabalhava noite e dia. A Bíblia é muito clara: o Senhor te deu o dia para trabalhar e a noite para você descansar. Amém? 4, construa relacionamentos. Este negócio da Bíblia que diz que nós trabalhamos de dia e descansamos à noite, isso é fato. Uma pessoa que trabalha à noite, trabalha numa empresa muito tempo à noite e dorme de dia, ela envelhece muito tempo antes do normal. Normalmente a pessoa se torna estressada, tem problema de estômago, como gastrite, úlcera. Amém? Porque nós somos criados e formados para a noite para dormir. Quando éramos, eu falo por mim, né? Quando éramos jovens, gostava da balada, da noite, ficar até de madrugada, ano novo, ficar até 4 horas da manhã. Hoje deu meia-noite, 2 e 3, eu quero dormir, não quero mais. Na verdade, a idade chega. E é o normal. Nós não podemos estar trocando. Tem pessoas que dizem assim: olha, o que eu não consegui fazer de dia, eu vou fazer de noite. Engano teu, você não faz nada. O que você iria produzir 10 produtos durante o dia, à noite vai produzir 3, na condição de que vai chegar uma hora que nem os 3 vai sair direito, porque vem o cansaço. Por mais que você dormiu o dia inteiro, não é a mesma coisa, sabe, irmão? É igual quem acha que vai dirigir a noite inteira e não vai sentir sono. Muitos caminhoneiros tomam remédio, tomam rinite para não dormir, mas chega uma hora que o próprio organismo
ele apaga, porque ele precisa descansar. Então, aproveitar a oportunidade é estar dentro do conceito bíblico. Amém? Relações sociais com pessoas sadias, com pessoas que realmente constroem um bom relacionamento. Sabe? Eu devo manter esse relacionamento com pessoas que eu sei que são bênção. Não adianta eu ter relacionamento com pessoas que não são bênção. Na escola, quando você começa a ter relacionamento com os bagunceiros, na minha época, não sei hoje, era os últimos da fila, aqueles que sentavam lá atrás. Hoje é assim, os bagunceiros ficam atrás, os mais certinhos na frente, né? Quando a gente quer ser o descolado, né? Que nem aquele filme Todo Mundo Odeia o Chris, ele queria ser o descolado, e só quebra a cara. Eu passei por isso na quinta série, quando eu repeti pela primeira vez, porque eu queria ser o descolado. Fui sentar no final da fila, eles repetiram e eu também. No ano seguinte, estava eu de novo na quinta série, os meus amigos na sexta, tudo rindo. Quem ri por último ri melhor, né? E eu fiquei lá, descolado e um ano atrasado. E naquela época não era como hoje, não, irmão. Tinha essa. Você é bagunceiro, você não está fazendo nada. Não é porque você veio para a escola, você vai passar de ano, não. Você não tem nota, você não tem bom comportamento, vai morrer com gás. Amém? Então nós devemos saber escolher os nossos amigos, as pessoas que são bênção. Pastor, mas é a primeira vez, eu não tenho muita intimidade com essa pessoa. Como que eu sei que essa pessoa é uma boa pessoa? Vá para a Bíblia. A Bíblia diz assim que a boca fala e o coração está cheio. Conversa meia hora com essa pessoa, vê o que ela fala, vê o que ela tem para te oferecer, vê quais são os sentimentos dela, e você vai ver quem ela é. Ela pode disfarçar hoje, pode disfarçar amanhã, pode disfarçar depois da manhã, mas uma hora a casa cai. Ela mostra quem ela é, e aí então você vai discernir, porque o que ela fala é que o seu coração está cheio. Então, se ela fala de rancor, de mágoa, seu coração está cheio de mágoa, de rancores. Se ela fala de revolta, se ela fala mal das pessoas, é isso que ela vai falar de você. Se é uma pessoa amarga, é realmente o que ela é. Ela não vai ser doce exclusivamente contigo. Ela vai tentar, em alguns momentos, ser doce, mas a amargura tomou conta do seu coração. É claro que em Cristo, tudo isso, 99% é quebrado. Amém? Se a pessoa permitir. Mas no mundo não tem Cristo para quebrar isso. Amém? Então nós devemos ter e saber aproveitar e decidir o que é problema e o que é oportunidade. Que nesse último culto de 2014 possa entrar essa palavra no teu coração. Saiba usufruir das oportunidades. Mas aquilo que é problema, pense com muito carinho. Demora um pouco mais para dar a resposta sim ou não. Porque dependendo da resposta que você der, por empolgação, você está arrumando um grande problema na tua vida. Amém? Aplauda o Senhor.